Me diz uma coisa, se você tivesse um controle universal em tua mão, com o qual você pudesse controlar todas as ações ao teu entorno, com esse controle, você tivesse a capacidade de fazer com que as coisas acontecessem exatamente como você gostaria que ocorresse. Se todas as etapas e processos chatos e entediantes pudessem ser saltados e você passar da parte chata para a parte do sucesso, o que você faria? O ator Adam Sandler viveu essa realidade no filme Clique. E, claro, se você já viu essa comédia de primeira, eu digo porque Adam Sandler, na atualidade, é meu principal ator comediante. Ou, melhor dizendo, é o ator comediante de minha simpatia, de minha preferência. De verdade, quase todos os filmes dele, se possível, eu simplesmente assisto. Mas, meus amigos, antes de continuar essa conversa com você, eu quero me apresentar. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou Guilmar de Souza. E se você está me vendo pela segunda, terceira, quarta, 10ª, 30ª, eu continuo sendo Guilmar de Souza. E você? Estou ansioso para te conhecer. Portanto, deixa o teu nome aqui embaixo nos comentários para que possamos interagir. A ideia desse canal é construir uma comunidade forte, sólida, robusta, para que possamos ajudar ao máximo de pessoas. E para isso eu conto com você. E essa pergunta que eu te fiz no início do nosso bate-papo é o ponto de partida para uma reflexão que, se eu fosse você, eu não pulava esse vídeo, porque naturalmente ele é muito importante quando se trata dos processos. Então, a pergunta foi: o que você faria se realmente a vida te desse a oportunidade de você pular todos os processos chatos numa jornada de sucesso e fosse direto para o alto do pódio? O que você faria? Você usaria esse superpoder ou simplesmente passaria por todas as circunstâncias chatas que a vida te oferta? E eu digo isso porque, naturalmente, é assim comigo e não vai ser diferente com você. No teu empreendedorismo, na jornada que você está decidido a fazer até alcançar o sucesso, você sabe muito bem que nem tudo acontece, nem tudo ocorre de acordo com a tua vontade. Estou certo ou não? As adversidades, querendo ou não querendo, vêm. Os pontos, as complicações, as dificuldades, com certeza, cedo ou tarde, ou em algum momento da jornada, vai te encontrar. E como você administra ou encara essa realidade? A verdade é que, por mais que você seja uma pessoa que gostaria de estar no comando o tempo todo, mesmo sendo o CEO de uma companhia, infelizmente as coisas não ocorrem exatamente como você gostaria que acontecesse o tempo todo. Estou certo? Você concorda comigo? Se não, por favor, apresente-se, manifeste-se, deixando teus comentários, porque isso é muito importante. E faz uma coisa: se você já sentiu aí que esse assunto de alguma forma vai trazer algum aprendizado para você, e talvez poderia também trazer aprendizado para outras pessoas, pessoas do teu convívio, pessoas que você conhece, por favor, compartilhe o conteúdo para que mais pessoas também possam se beneficiar e, acima de tudo, o algoritmo do YouTube entender que o nosso trabalho é um trabalho relevante e que, por isso, vai continuar imprimindo, ou melhor, para ficar de fácil compreensão, entregar o nosso conteúdo para mais e mais e mais e mais pessoas. Certinho? Mas vamos lá. Todo o processo ele traz consigo, embora alguns processos sejam bem complexos, bem chatos de se vivenciar, todos os processos te fornecem aprendizado. Então, se você esquecer de tudo o que eu falei, coloca em caixa alta
em neon, se possível, essa frase aqui, ó. Todos os processos traz consigo aprendizado. Não importa o quanto ele seja difícil de encarar, não importa o quanto ele seja chato, a realidade é que aprendemos com o processo. E aí você de repente me pergunta, como eu vou te convencer? E eu tenho uma frase que diz o seguinte, persuada-me e ficarei persuadido. Então, se eu estou afirmando para você que todos os processos trazem consigo um aprendizado, eu vou ter que exemplificar para que você possa, de fato, ficar convencido de que, de alguma forma, eu estou falando com autoridade. Desde que eu nasci, o meu pai já era um operador de motosserra. Ele não só operava a máquina, como também fazia manutenção. Ele desmontava todo o equipamento e remontava novamente sem deixar sequer um parafusinho de fora ou fora do lugar. E eu não sei porquê, talvez por um possível autismo ao qual eu nunca diagnostiquei, eu de coração odiava até o barulho que o motosserra fazia. Ou faz, ainda não aprecio, mas aprendi a ser tolerante com o mesmo. Então eu nem de longe, nem de perto, eu conceberia a ideia de seguir o exemplo do meu pai como operador de motosserra. De verdade, isso era algo que me trazia pavor. E em um determinado percurso aí, ponto do percurso, o meu pai, ele acabou de alguma forma me impondo. Como eu fui formado em uma educação tradicional, o que se espera, e isso é muito comum, que um filho, independente da idade, ele se submeta a alguns desejos, à vontade de seu pai. E a vontade do meu pai, nesse quesito, foi soberano. E ele me fez pegar no motosserra pela primeira vez, lá quase saindo da minha adolescência. Você vai fazer isso porque, quem sabe, em algum momento, embora ele nem tenha destacado isso, mas você vai usar. Para você ter uma ideia, se você não sabe nada sobre a vida de um produtor rural, de um homem do campo, o homem que produz na roça para sobreviver, existem algumas delícias que só quem vivenciou sabe dizer. E uma delas, particularmente para mim, agradabilíssima, era poder apreciar, evidentemente, da forma que a minha mãe fazia, um palmito. E, claro, um palmito sem conservante, não esse que você degusta nas pizzas, porque ele já passa por um processo de industrialização, então ele não é o mesmo, ele perde um pouquinho a essência. Mas eu aprendi a apreciar demais da forma, evidentemente, como a minha mãe fazia o palmito. E para isso, para que eu fizesse a extração do palmito, como eu jamais conceberia a possibilidade de pegar ou operar um motosserra, eu o fazia com um machado. Eu extraía e o palmito ele fica no interior da palmeira. E se você não sabe, mas muita gente conhece essa árvore uma palmeira chamada babaçu. Ele tem uma certa altura que facilita a retirada, né, o processo de retirada do palmito. E eu nunca que pegava o motosserra. Por quê? Eu tinha pavor dessa máquina. Eu simplesmente pegava o machado, afiava ele bem legal e simplesmente ia para o mato e fazia a extração do palmito para que minha mãe o preparasse. Acontece que meu pai ficava chateado. E com razão, porque se tinha uma máquina que facilitaria o processo, por que fazer isso de forma tão primária? E aí, um determinado dia, enfim, ele foi soberano o desejo dele, ele fez com que eu começasse a operar a motosserra. De forma básica, mas ele conseguiu fazer com que eu aderisse ao seu desejo. O fato é que, a partir de então, o processo de retiragem de palmito passou a ser mais facilitado. Em vez de eu transpirar e muito para fazê-lo com o machado, eu já fazia com o motosserra. Acontece que o tempo passou e já agora, depois um pouco dos 40 anos de idade, teve uma época da minha vida em que eu atuei na área de topografia. Eu já tinha feito isso antes
aos 18 anos, como um aprendiz, ou nem aprendiz eu era, na verdade. Eu estava executando um processo que qualquer leigo poderia fazer, mas no ano de 2022, mais ou menos, eu já fui para campo como operador de estação total. A estação total é o equipamento, digamos, um dos equipamentos ou o equipamento mais necessário para se fazer medições de terra na área de topografia. Ou, nesse caso, quando se trata de medição de terra, chama-se ou denomina-se agrimensura. Certinho? E aí eu, como tenho facilidade de assimilar algumas coisas, eu peguei algumas instruções e logo na sequência eu fui para a mata operar a estação total. Algumas estação total, ela chega até 200 e poucos mil reais. Não era o caso dessa que eu estava operando, o que demanda uma responsabilidade muito grande. O fato é que se fez necessário eu atuar um pouco nessa área e o retorno financeiro também não é tão ruim. Acontece que para se fazer alguma obra, preciso, quando a obra ela é grande, é preciso vários, eu vou dizer, departamentos. Tem pessoas que vai trabalhar abrindo o caminho para que a medição seja feita, e isso, a estação total ela vai fazer com que isso seja o mais linear possível. E para isso, algumas vezes, essa linha acaba mirando uma árvore. Em algumas situações, é possível, com a estação total, fazer um desvio sem que essa linha perca a sua essência ou entorte para um lado ou para outro, para a direita ou para a esquerda. Então, você pode fazer essa manobra e chegar ao ponto que você se propôs sem fazer curvas. No entanto, há momentos que há circunstâncias em que você precisa operar o motosserra para que então você possa fazer um trabalho bem feito e que fique do agrado principalmente da pessoa que contratou o escritório de topografia. E foi só quando eu parei para refletir em o quanto um processo que foi para mim muito chato e doloroso, insuportável, que foi operar o motosserra, me foi útil. Porque anos depois, e para ser preciso, eu diria que 15 anos depois, talvez, ou seja, mais de uma década, aquele processo que para mim foi extremamente desconfortável serviu para que eu operasse o motosserra. Por quê? Nessa obra, infelizmente, em algum momento faltou o operador dessa máquina e como tempos atrás, embora tenha sido bastante chato, o meu pai me fez aprender, eu acabei sendo beneficiado com esse aprendizado. Vamos lá, no filme Clique, o Adam Sandler acabou encontrando, se você não assistiu, eu te recomendo, porque esse filme é uma analogia ou uma sátira da vida real. Por que eu digo isso? Algumas pessoas, infelizmente, no plural é terrível, né? Algumas pessoas, infelizmente, não querem se submeter ao processo. Simplesmente há pessoas que querem plantar hoje e, se possível, colher amanhã, ou algumas nem sequer passar pelo processo eles não querem passar pelo processo de semear, querem simplesmente colher o fruto sem saber como se faz para então se beneficiar. Essa é a realidade. E esse é o grande problema da geração atual. Fazer tudo na tirania da urgência. Tudo muito rápido. Eu quero, só que eu só me interesso em vivenciar a parte boa de tudo. Então não tem como você ser um sucesso sem que você caminhe todas as etapas que te levem ao sucesso. Por favor, entenda isso antes que seja tarde demais. E o Adam Sandler começou a ter esse poder de, quando as coisas chatas começavam a acontecer, ele simplesmente acionava o botãozinho do controle universal e a parte chata simplesmente era pulada. E dentre essas partes
chatas, por exemplo, quando a mulher dele tinha alguma coisa para falar que ele não queria ouvir, ele colocava, por exemplo, ele poderia, assim como se faz com a televisão, acionava o mute e a mulher ficava batendo a boca sem querer ouvir-se a voz. E isso era muito divertido para ele. Um momento, quando ele tinha a oportunidade ou tempo de ter intimidade com a mulher, ele também usava o controle para saltar as preliminares, que era a parte chata, e ia para os finalmente. O que acontece é que esse controle, portanto, essa era uma das propriedades do controle. Você usava muito um recurso e esse recurso acabava indo para a memória do controle como algo automático. E nessa brincadeira, ele esperava ser promovido, ele saltou o processo da promoção, foi direto para a promoção. E depois, qual foi a surpresa? Ele descobriu que passaram-se uma década, 10 anos, para que a bendita promoção fosse finalmente alcançada. E com isso, ele pulou tantas etapas que ele perdeu a convivência com os filhos, perdeu a mulher para o pé de pano e simplesmente adoeceu. Adoeceu severamente, aí teve que fazer uma bariátrica porque ele estava extremamente gordo, o coração não aguentou, ele teve um infarto e nesse ponto, quando ele estava praticamente sucumbindo, morrendo, ele acaba voltando para a vida real. Foi algo tipo um êxtase que aconteceu na vida dele, uma viagem no tempo, ele voltou para a vida real e acabou descobrindo que não foi uma ideia tentar saltar o processo. E você, como é que está encarando a realidade? É evidente que, repito aqui, se caso você já tenha visto em outros conteúdos, ninguém simplesmente escolhe ser um fracasso. Ninguém prepara-se, veste, toma um banho, usa perfumes, coloca uma roupa bacana e diz: hoje eu vou partir para fazer as coisas tudo errado. Naturalmente que você também gostaria de ser bem sucedido, mas para isso entenda, os processos precisam ser vivenciados. É evidente que se você quer realmente massificar ou minimizar as dores que alguns processos causam, você precisa adquirir habilidades. Se você deixar de aprender, de adquirir habilidades, naturalmente você vai, por assim dizer, enferrujar. Outras pessoas continuarão crescendo, progredindo e aprendendo, e na caminhada para o sucesso que você tanto almeja, nesse mundo competitivo, você vai acabar ficando para trás. Então, a lição mais importante aqui é a seguinte: aprenda a vivenciar a magia da caminhada para que mais tarde você possa entender e, através do teu aprendizado, caso seja necessário, você possa trilhar todo o caminho de novo, caso a vida te exija, e novamente, se você pulou o processo, você não vai saber como fazer algumas coisas. E caso você tenha tido a paciência devida para encarar essa realidade do aprendizado proporcionado pelo processo, simplesmente você vai estar apto a fazer e refazer tudo o que for possível refazer para que você possa ser realmente um homem ou uma mulher de sucesso. Se você achou o assunto interessante, comenta aí, tem muito mais para se falar a respeito do mesmo. A gente volta a qualquer momento, evidentemente, caso você ache necessário, para falar um pouco mais a respeito desse assunto que é de veras interessante. Certinho assim?